ali para a primeira folha. Para você que ainda não tem, é bom se você puder sentar ao lado de alguém que tenha. Se você não tem ninguém aí perto de você que tenha, você pode acompanhar no telão, porque as partes principais vão estar no telão. Por isso que eu digo, até quem nunca comprar apostila, vai completar o curso se ele for fiel em todas as 8 lições, e lá no grupo de setor ele der o nome e for registrado a fidelidade dele nas 8 lições. Vamos lá. Igreja da Paz Fortaleza, treinamento de líder e de célula, que é o TLC. Propósito desse treinamento: levar cada membro da igreja a compreensão do que é o projeto de Deus sobre a terra. Fazer cada discípulo compreender seu valor e papel dentro do plano de Deus e tornar-se assim um parceiro para sua concretização. Desafiar cada discípulo de Jesus e membro da igreja a discipular outros. E olha essa última frase aí, desse ponto. Liderar pelo menos uma célula. Nossa fé é que na medida que a pessoa vai amadurecendo, ela vai compreender que ela, no mínimo, vai poder ser um líder de célula. Vai sim, em nome de Jesus. Por isso que o lema da nossa igreja é: todo o mundo discipulado, e todo discípulo, um líder compromissado. Primeiro nível de liderança é a pessoa fazer o seu papel dentro da sua família. Se for pai, ser um pai líder servo. Se for mãe, ser uma mãe líder serva. Se for filho, ser um filho servo, mas líder espiritual do seu lar. Segunda área que nós esperamos todo mundo se torne líder, é que ele também aprenda a discipular outros. Se você estiver discipulando outros, automaticamente você é líder sobre o seu discípulo. Um líder servo. Um líder servo. A terceira área, então, é que ele se torna líder de célula. Líder de célula. E o TLC é justamente isso, a preparação básica para o líder de célula. Agora, eu gostaria de enfatizar muito esse próximo ponto. Fornecer ferramentas e subsídios para que os antigos e novos líderes de células realizem com sucesso e eficiência o seu trabalho. Em outras palavras, esse é um dos propósitos principais desse treinamento que está iniciando hoje. Garantir o pastoreio de todos os membros da igreja através de muitos apacentadores especialmente treinados com essa finalidade. Olhe para o seu vizinho e diga assim: que privilégio que nós temos de sermos treinados para sermos apacentadores. Não é um privilégio, queridos? Aleluia. Por fim, promover o sacerdócio real e o exercício dos dons por parte de todos os santos. Agora, tem uma coisa que eu quero falar que não está aí na apostila, mas eu quero enfatizar isso. Esse curso não é completo. Nós temos cursos até bem mais completos para preparar líder de célula dentro da nossa estrutura da Escola Ministerial Paz, nos cursos mais profundos, lá no CTL. Nós temos, por exemplo, curso sobre a visão do MDA, sobre liderança de células bem-sucedida. Só que acontece, porque nossas células crescem e multiplicam tão rapidamente, nós não exigimos que a pessoa faça todos aqueles cursos antes de poder ser líder de célula. Então, nós achamos importante ter um curso muito simples e básico, só com 8 lições, mas onde tem as coisas mais essenciais, as coisas mais básicas e mais necessárias, indispensáveis, que ela tenha que saber e aprender antes de se tornar um líder de célula. Tá? Então é o TLC, que da agora em diante, antes da pessoa tornar líder de célula, queremos que ela faça essas 8 lições. Aí veja bem, na medida que ela vai trabalhando com as células, ela vai pegando experiência, e ela vai até entendendo melhor o que ela tem que aprender. Aí lá na frente no Instituto Bíblico, quando ela fizer aqueles cursos mais profundos, sobre a visão do MDA, sobre liderança de célula bem-sucedida, ela vai saber até aproveitar melhor aqueles cursos, porque ela já vai estar trabalhando na prática nas células, ela vai ter até saber melhor o que ela tem que aprender. Então,
dessa forma nós unimos o útil ao agradável. Amém? Lição 1. O que é uma célula? O que é uma célula? A Bíblia compara a igreja de Cristo ao corpo humano, mostrando que diversos membros compõem o mesmo corpo. A célula é a base de todo o organismo e a somatória delas é o que compõe o corpo. Você sabe que a célula é a menor parte do corpo, onde é incluído todo o DNA do corpo. Você pega uma célula do seu cabelo, ou do seu fígado, ou da pele do seu pé, e ela tem todo o DNA do corpo inteiro. É uma coisa impressionante. Por isso que, teoricamente, aquele filme do Jurássico, né, Parque dos Dinossauros, teoricamente, poderia acontecer, teoricamente. Porque se encontrarem alguma célulazinha ainda, né, alguma célula ainda supostamente viva, né, dentro das ossadas lá do dinossauro, com aquela uma célula eles poderiam fazer uma clonagem e criar dinossauros. É assim que clonagem funciona, né, através de pegar uma célula que tem todo o DNA. Então é uma coisa interessante. Muito bem, continuando. Assim também é com a igreja. A célula é o que chamamos de comunidade cristã de base. Um grupo de pessoas que se reúnem semanalmente para comunhão, adoração, edificação e evangelização. Mas como o que compõe o corpo é a somatória de todas as células, reunimos todas as células semanalmente para uma celebração conjunta no templo. As Escrituras ordenam desenvolver relacionamento de edificação mútua. Congregar não se resume apenas a louvor e pregação, mas também oração e ministério uns aos outros. Cada membro do corpo de Cristo é um sacerdote e deve servir a seus irmãos no Senhor. E a célula é o lugar onde melhor esse princípio pode ser praticado. Tá bem, vamos ler a definição da célula, todo mundo junto em voz alta. Essa definição aí, todo mundo junto em voz alta. Uma célula é um grupo constituído de 6 a 16 pessoas, reunindo-se semanalmente para aprender como tornar-se uma família, adorar o Senhor, edificar a vida espiritual uns dos outros, orar uns pelos outros e levar pessoas ao Evangelho. Cada célula deve ter no mínimo 6 pessoas e não é ideal que ela ultrapasse o limite de 16. Os grupos de Moisés eram constituídos de 10 e Jesus liderou 12. 10 ou 12 pessoas realmente são o número ideal de membros para uma célula. Quando passar desse limite, a célula deve se multiplicar. Lembrando que para isso é necessário que novos líderes igualmente capazes tenham sido treinados. Agora, esse primeiro parágrafo na página 2 é extremamente importante, tá? A célula é muito maior do que a sua reunião. Se a célula só existe no dia da reunião, então não é uma célula, mas apenas um culto caseiro. A célula acontece a semana toda, no supermercado, no shopping, na caminhada, no lazer, nas casas, na escola. Sempre que os irmãos se encontram, a célula acontece. A primeira característica da célula é ser comunidade. Diga, ser comunidade. E não o fato de existir só como uma reunião. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho chegado à conclusão que a reunião da célula é só 30 a 40% da atividade da célula numa devida semana. E eu estou falando de uma reunião empolgante, uma reunião gostosa, não aquela célula seca que você chega lá, aí vai embora. Não, estou falando aquela reunião que envolve, que é dinâmica, onde todo mundo gosta e ri, brinca e sente à vontade, vem de bermuda, não é nada formal, e ela não é muito comprida, mas depois que termina oficialmente, todo mundo orando um pelo outro, aí tem o lanche, e aí sim, as pessoas que precisam ir podem, não precisam ficar muito tempo, mas muitos ficam para muita comunhão, e mesmo que ela já terminou, é muita comunhão.
Muito bem, uma célula que funciona assim, numa quarta-feira à noite ou numa quinta-feira à noite, seja quando for o dia da reunião, é muito emocionante aquilo. Mas aquilo talvez só seja 40% do que das atividades daquela célula. Porque os outros 60% é os irmãos comendo na casa um do outro, evangelizando junto, tendo vigília, tendo uma célula jogando um jogo de vôlei com a outra célula, levando os seus amigos não crentes, uma feijoada, um churrasco. Irmãos, você fala assim, mas é para ser assim? Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Tem células aqui na nossa igreja, tanto de pessoas trabalhadoras, assim no sentido que são funcionários de carteira assinada, como também de empresários, que também são super ocupados, mas que estão vivenciando isso. Porque eles têm priorizado as coisas de Deus. E eles estão praticando isso. Eu sei, e algumas dessas células estão multiplicando tão rapidamente, que quase a gente está tendo que falar, epa, talvez só garanta que tenha boa liderança, porque eles estão bombando porque são muito emocionantes essas células. Irmãos, como que numa mesma igreja pode ter uma célula assim um pouco seca e outra célula tão cheia de vida. Por isso que vale a pena a gente ser humilde e aprender um com o outro, para que a sua célula seja cheia de vida. Cheia de vida, em nome de Deus. Olha para o seu vizinho e fala assim, sua célula vai ser cada vez mais cheia de vida, em nome de Jesus. Agora, continuando na página 2, o que não é uma célula? Célula, primeiramente, não é um grupo de oração, não é um grupo de estudo bíblico, não é um grupo de discipulado. Eu não estou lendo tudo que está na apostila, é óbvio. Não é um grupo de cura interior, não é um grupo de apoio, não é um ponto de pregação. Qualquer grupo com as seguintes características também não é uma célula. Não é um grupo fechado, criado só para as pessoas de um departamento da igreja. Não é qualquer grupo que não tenha multiplicação como objetivo. Não é qualquer grupo que não se submeta à liderança geral das células. Não é qualquer grupo que seja apenas uma reunião social. Cuidado! Não se engane. Esses grupos acima não são células. Onde as células se reúnem? A maioria das células se reúne em residências. Parece que a casa, o lar, a habitação da família tem mais afinidade com a ideia de igreja no lar do Novo Testamento. Apesar de preferirmos residência, uma célula pode também se unir em empresas, na hora do almoço, em escolas, em salão de festas. Às vezes, vários empresários reúnem toda quinta-feira no almoço naquele restaurante de massas. Por quê? Porque é perto das empresas deles, é prático e fácil, cada um paga seu almoço e vão lá ter aquela reunião da célula tão gostosa, um ambiente ar-condicionado. E você acha que o dono do restaurante não vai deixar eles ter uma daquelas salas especiais? É claro que vai ter, estão pagando o almoço todo, estão comprando almoço todo, né? Então, olha, estão num ambiente chique para ter a célula. Não é errado, é maravilhoso isso. Eu lembro de célula em Santarém que reunia numa sorveteria, né? Uma sorveteria, os jovens iam lá, tinha uma reunião dentro da sorveteria, né? Tem muita maneira criativa. Lá em Colômbia eu vi células reunindo num parque, na praça assim, debaixo das árvores, sentado no gramado, as células reunindo. Muito jóia. Então, não é limitado às residências, mas a maioria são em residências, tá certo? Vamos continuar. Superioridade do modelo de células sobre os modelos históricos, tá? Abordagem de determinados temas nos dois modelos, tá certo? Vamos ver. A perspectiva e o foco numa igreja convencional, o ponto focal é a congregação. Mas numa igreja em células, o ponto focal é a célula. Nas atividades de uma igreja convencional, quais são as atividades básicas? Cultos litúrgicos semanais. Mas numa igreja em células, olha as atividades. Diariamente, de uns para com os outros. Comunhão e serviço. Tem mais do que 50 mandamentos na Bíblia, de uns para com os outros. Que coisa bonita. O dever pastoral numa igreja convencional
Qual o dever pastoral? Pregar bons sermãos, fazer casamentos, enterros, festas ocasionais e muitas visitas. Mas o dever pastoral numa igreja em células é modelar a vida de outros crentes, para que eles ministrem. Deixa eu até falar uma coisa aqui. O pastor, numa igreja convencional, ele ocupa 80% do tempo dele com os membros. E no máximo, muitas vezes é bem menos do que isso, 20% com os líderes. O pastor numa igreja em células, ele ocupa pelo menos 80% do tempo dele com os líderes. E 20% com os membros. Por isso que eu invisto tanto em reuniões de líderes, Tadel e tantas outras reuniões. Por isso, porque nós trabalhamos com outro paradigma de igreja. Eu vejo que meu papel principal não é cuidar de ovelhas. Você fala, não, o papel principal de pastor não deve ser cuidar de ovelhas? Não. Pelo que a Bíblia ensina em Efésios capítulo 4, que nós do ministério quíntuple, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, o papel principal é de equipar os santos, para que os santos façam o ministério. Apesar que eu sou perito em cuidar de ovelhas, o meu papel principal é equipar os santos e treinar os santos em como cuidar de ovelhas. Aí eu multiplico o reino de Deus. Em vez de eu monopolizar o ministério, eu coloco o ministério na mão do povo. E agora todos estão aprendendo como cuidar de ovelhas. Todos estão se tornando bons apacentadores de ovelhas. Você está entendendo? Então isso é um outro paradigma de forma de fazer ministério para a glória de Jesus. Isso me emociona demais. Tarefa primária dos líderes numa igreja convencional é dirigir os programas e atividades da igreja. Mas a tarefa primária dos líderes numa igreja em células é equipar cada crente para que ele faça o trabalho do ministério. A expectativa dos membros numa igreja convencional é o quê? A expectativa que a gente tem em cima dos membros numa igreja convencional, que ele frequenta, que ele contribua, que ele trabalhe nos programas e ministérios, assumindo cargos. Mas a expectativa que nós temos em cima dos membros, numa igreja em células, é que ele realmente aprenda a trabalhar no ministério, ministrar aos outros, desprendimento para servir e ajudar, exercer o sacerdote, ou seja, que ele aprenda a ganhar almas e cuidar bem delas. É bom até anotar isso aí, viu? Pode anotar com sua caneta aí, nesse quadrado aí da igreja em células, na expectativa dos membros da igreja em células, que ele aprenda e pratique ganhar almas e cuidar bem delas. O comprometimento numa igreja convencional, a pessoa, para ser bem comprometida numa igreja convencional, o que ela tem que fazer? Ela tem que aumentar a instituição, uniformidade, fazer sua função, ministério sobressaírem. Mas numa igreja em células é promover o crescimento do reino de Deus, é unidade, é vida no corpo de Cristo. Numa igreja convencional, o tamanho dos grupos são grandes, genéricos e impessoais. Na igreja em células, o grupo é uma comunidade cristã básica. Sistema de suporte na igreja convencional tem um problema? Procure o pastor, ele resolve tudo. Na igreja em células, os membros e líderes das células edificam uns aos outros. A participação dos membros, numa igreja convencional, pesquisas mostram que 10 a 15% dos membros fazem todo o trabalho, somente 25% são dizimistas. Mas a participação dos membros numa igreja em células, as pesquisas revelam que 95% dos membros estão ministrando, trabalhando para Jesus. E 100% são dizimistas fiéis, aleluia. Numa igreja convencional, relacionamentos, possibilidade remota, pouca transparência, individualismo. É igreja de programas ou igreja de campanhas, igreja rodoviária. A pessoa entra, sai, ninguém conhece ninguém, especialmente se ela for grande. Se ela for pequena, às vezes vira um caldeirão de fofoca. Mas, quando é uma igreja em células, meu irmão, pode ser o tamanho que for, 100 mil, 200 mil, 300 mil membros, mas porque todo mundo está convivendo numa comunidade cristã básica na célula, é uma família espiritual que um cuida do outro, um ama o outro, e a semana toda estão convivendo e ajudando, ligando um para o outro, apoiando, fazendo coisas juntos, e estimulando uns aos outros a crescerem espiritualmente. É muito gostoso isso. Muito bem. As palavras-chave numa igreja convencional vai e pregue o evangelho. Traga pessoas para a igreja, para o culto.
Numa igreja em células, as palavras-chave é venha e cresça conosco. Então vá e faça discípulos, aleluia. Numa igreja convencional, o discipulado são classes, anotações, pouca modelagem, valores não compartilhados, informações somente. Uma igreja em células, o discipulado é de boca para o ouvido, de coração para coração. Modelagem, ou seja, se tornando modelo, vivendo juntos, convivendo juntos, se tornando modelo. Valores pessoais compartilhados. Uma igreja convencional, o evangelismo pessoal, cruzadas evangelísticas, busca pelo reavivamento. 5% ao menos dos membros são envolvidos em realmente ganhar almas. Numa igreja em células, o evangelismo funciona de uma forma impressionante. A célula é a rede de pescar muitos peixes. Com certeza Deus está entre vocês. Malha fina, avivamento constante. A célula é uma forma tão natural de ganhar almas para Jesus. Você leva a sua pessoa que você ama para uma célula, uma casa onde ele vai sentir à vontade, tranquilo. E logo ele está sentindo, assim como o peixe dentro da água, é mais fácil ele até realmente converter, porque já tem tantos amigos lá. Localização de uma igreja convencional, reuniões no edifício da igreja, às vezes longe e pouco acessível. Numa igreja em células, centrada nas casas, próximo do membro, em local de fácil acessibilidade. A multiplicação numa igreja convencional lenta e às vezes inexistente. Quando acontece, é com pouca maturidade e consistência. Numa igreja em células, rápida e equilibrada, certeira, consistente. Líderes treinados na prática. Mão na massa. Agora, página 4, base bíblica para células. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Isso aqui, na realidade, poderia até ser colocado, essa frase, esse subtema aqui, a introdução da base bíblica das células. Porque isso aqui só é introdutório. Em uma futura lição, ainda aqui no TLC, em alguma futura terça-feira aqui, uma dessas 8 lições, vai ter uma base bíblica ainda mais aprofundada. Mas essa aqui é uma introdução assim muito preciosa. Você sabia que o próprio Deus é uma célula, gente? Você sabia disso? Você sabia que a palavra Elohim é plural, que é um dos nomes para Deus? No princípio criou Elohim os céus e a terra. Gênesis 1:1. A Bíblia começa com o primeiro versículo com uma célula. O primeiro versículo da Bíblia já é uma célula, porque a palavra Elohim é plural. É plural. É plural. A palavra para Deus, porque Deus tem muitos nomes, mas o nome que é usado no primeiro versículo da Bíblia é um nome plural. Sabe por quê? Por isso que ele fala assim: façamos, olha, plural, o homem à nossa imagem. Façamos assim, façamos aquele outro. Porque é o Elohim que está falando. Está falando da pluralidade de Deus, da comunidade de Deus. Na Santíssima Trindade. Deus é 3 pessoas. E a Bíblia já começa no primeiro versículo com uma célula. A célula protótipa de todas as células, que é a própria pessoa de Deus. O nome é plural, Elohim. Que coisa fenomenal. Podemos dizer que o conceito da célula foi introduzido logo no primeiro versículo da Bíblia. A palavra hebraica Elohim é consistentemente usada para Deus nos 16 primeiros capítulos de Gênesis. E é, na verdade, um plural, significando mais de uma pessoa. E células do ministério de Jesus também. Olha só que coisa interessante. Jesus ensinava no lar, ministrando para pequenos grupos de pessoas. Grande parte do seu ministério aconteceu nas sinagogas, às vezes no templo. E muitas vezes ao ar livre. Mas, uma parte significativa do seu trabalho e ensinos aconteceu nos lares, com um grupo pequeno de pessoas. Agora, não vou ler aí, mas aí você vê muitos exemplos fantásticos de como Jesus estava trabalhando nas casas, nos lares das pessoas. Agora veja os últimos 2 pontos dessa página número 4. Os 12 receberam dele bem mais do que qualquer outra plateia. Eles ficaram encarregados, portanto, de passar adiante todas as coisas que Jesus ordenou. Entendemos assim que o que faz da casa uma igreja não é apenas o seu uso para as reuniões da célula, mas também o seu cotidiano. Sabe, irmãos, num certo sentido, os 12 discípulos de Jesus eram discípulos no sentido mais amplo.
igual um líder de célula, discipula, num certo sentido, todos os membros da sua célula. Os 12 eram como se fosse a célula de Jesus. Agora, os discípulos, o MDA mesmo de Jesus, que ele discipulava mais profundamente um a um, eram os 3. Né? Quase que eu falei Judas, mas não foi Judas, não. Era Pedro, Tiago e João. Esse sim ele investia mais profundamente. Você pode ver que às vezes ele nem deixava os outros irem, só levava os 3 com ele. Porque era seu MDA, como se fosse. Interessante, né? Seu discipulado um a um. Muito bem. Página número 5. As funções das células. Tá? Agora, as células têm muitas funções e nós vamos estar aprofundando muito mais em algumas futuras lições. Essa primeira lição é mais introdutória, para servir de base, para te dar os alicerces para as outras lições. Você poderá estudar melhor essas funções das células, mas é muito precioso, então alguma dessas coisas eu quero falar ainda aqui hoje. Por exemplo, essa primeira, informalidade. Diga informalidade. Deixa eu falar uma coisa. Uma vez eu estava numa igreja em células. Eu visito muito, né? Eu gosto de visitar, ver, pesquisar. E eu estava num certo país, não era o Brasil não, nem os Estados Unidos, era um outro país. E eu estava lá, e eu fui para uma célula. E eu podia entender, né, o que estava acontecendo lá. E eu fiquei impressionado, porque parecia uma célula perfeita. E a líder de célula, que era uma jovem, eu fiquei quase assustado, porque ela fez com tanta perfeição, ela dirigiu a reunião, que eu falei, meu Deus, é fenomenal, acho que nunca vi talvez alguém saber liderar uma célula desse jeito. Mas depois, eu fiquei pensando, algo me incomodou sobre aquela célula. Algo não estava certo, e não porque eu quero ter um espírito de crítica, julgar, muito pelo contrário, quero aprender. Mas a gente tem que analisar também. Eu falei, o que é que estava errado lá? O que foi que está me incomodando no meu espírito? E de repente, acendeu a lâmpada. Sabe o que foi que estava errado? Estava bom demais. Deixa eu explicar. Não bom demais, não é bem a palavra. Estava perfeito demais. Estava muito bonitinho. O que eu senti é que ela, com muita maestria, dirigia a reunião, mas os membros, é como se ela fosse a boa, e os outros estavam lá. Por isso que às vezes não dá muito certo para nós pastores dirigir células, se a gente não tiver muito cuidado, porque a gente acaba monopolizando. Nós não podemos, o bom líder de célula, ele deixa os outros participar. Ele não é o grande mestre. Ele está lá só para ajudar todo mundo a contribuir. Ele é um facilitador. Diga facilitador. Outra coisa, não tem que ser uma coisa muito perfeita, porque se for muito perfeita, os outros membros falam assim, eu nunca vou poder ser líder de célula. Você está entendendo? E uma célula boa, ela tem que ser muito informal. A pessoa tem que poder ir de sandália, de bermuda. Você está entendendo? Ela tem que poder sentar e rir, e brincar. E relaxar um pouco. Não estou falando que tem que ser tudo avacalhada também. Mas tem que ter uma certa informalidade. Isso é um dos segredos da célula funcionar. É o ministério na mão do povo, né? E não o clericalismo. Então isso é um dos segredos. Você quer que sua célula se torne uma bênção? Seja bem informal. Ajude ela a ser informal. Através de vigiar essa área. Não deixe ela se tornar muito perfeitinha. Então, agora, claro que você vai manter um certo controle para que uma pessoa só não monopolize toda a conversa, né? Então, quando alguém começa a falar muito, sabe o que eu gosto de fazer quando eu estou liderando uma célula? Eu falo assim, poxa, muito legal esses comentários que o irmão tem dado, parabéns, porque é legal mesmo, eu não estou mentindo, estou sendo sincero. Mas aí eu falo assim, só que agora eu acho que é muito bom ouvirmos a opinião de outras pessoas. Então, eu gostaria até de pedir alguém que ainda não comentou, se for possível, qual a sua opinião sobre esse assunto? Você está entendendo? Olha,
Você sabia que para um crente crescer, ele tem que fazer duas coisas. Ele tem que ouvir muito, mas ele também tem que falar. Você sabe que tem certas coisas que você só aprende quando sai da sua boca. Aí que parece que entra no seu coração de verdade. Engraçado isso, mas é verdade. Então, escuta bem. No culto a gente vem para ouvir. Mas na célula, a maneira de crescer não é ouvindo, é falando. É falando. Por isso que é bom todo mundo falar um pouco na célula, porque aí todo mundo cresce. Amém? Esse amém nem deu para ensaio. Amém? Você que está assistindo em Portugal, Moçambique, amém? Amém, aleluia. Estou falando para os que estão assistindo por DVD, porque já vejo pela fé isso acontecer em nome de Jesus. Aleluia. Agora, vamos continuar. Amizade e comunhão. Existe uma coisa mais gostosa do que a comunhão cristã? Intimidade com Jesus e comunhão com os outros. Eu vejo certos irmãos aí, por exemplo, o Jean aqui, participava da célula em casa. Eu nunca vou esquecer, aqueles foram momentos tão inesquecíveis, até hoje me dá uma saudade, quando eu vejo o Jean, ô Jesus, ainda bem que não vamos ter muito tempo lá no céu, mas aqui na terra também não vamos tirar muito tempo junto ainda, em nome de Jesus. Porque é muito gostosa essa comunhão. Quando a gente está junto numa comunhão, né, Carlos Vilmar? Lembra aquele momento junto, né, naquela célula nossa? É muito gostoso, rapaz. Que coisa gostosa de te reunir, sentar naquela roda, rir e estudar a Bíblia junto. É gostoso demais. Célula é para ser uma coisa prazerosa, para ser uma coisa que a pessoa fica até olhando com expectativa para participar. Em nome de Jesus. Evangelismo, irmãos, uma célula contagiosa, contagiante, uma célula assim cheia de amor e carinho. Você traz uma pessoa não evangélica, talvez ela nem entendeu muita coisa que aconteceu, mas ela sentiu o amor de Deus e ela tem vontade de converter. Não é verdade? É uma coisa muito linda. Crescimento ilimitado. Nos países comunistas, você sabia que a célula é o segredo. A célula é o segredo. O pastor Show, que mora na Coreia do Sul, logo abaixo da linha, onde fica a divisa para a Coreia do Norte, que é um dos países mais comunistas do mundo, ele disse que as secretárias estão todas instruídas, que se o comunismo invadir o Sul, imediatamente era para elas apagarem todos os arquivos do computador, queimar todas as, né, tudo, apagar tudo, para não informar os comunistas onde as células existem. Mas ele já informou para os membros, se os comunistas invadirem, a igreja vai continuar perfeitamente, exatamente, sem perder um passo, mas vai continuar tudo nas casas, porque ele já tem, não sei agora, mas eu sei que ele tinha 50.000 células. Em Santarém, já passamos dos 5.000. É só agora 10 vezes mais e vamos ficar igual a maior igreja do mundo. Aleluia. Mas já estamos chegando lá, né? Glória a Deus. Então, é muito, muito lindo. Mas em Santarém já passou 5.000. Parece que é 5.019 células agora em Santarém. Oportunidade ministerial. Todo mundo, né, tem oportunidade de ganhar almas, cuidar bem delas na célula. E o pastoreio. O propósito das células. Vamos ler essas frases aqui em voz alta do propósito das células. Todo mundo junto. Aqui. Amém. Tá bem, todo mundo junto. Vamos ler essa primeira. Crescer em relacionamento com Deus. Segunda, desenvolver relacionamento uns com os outros. Terceira, equipar e treinar. É só isso? Providenciar apoio e cura. Providenciar cuidado pastoral adequado. Fazer o que a Bíblia ensina. Desenvolver novo. Deixa eu só parar aí um pouco. Irmãos, na célula, eu quero só comentar um pouco desses dois aqui. Fazer o que a Bíblia ensina. Você sabia que muita gente já ouviu o texto da Bíblia, pessoas que foram criadas em igreja evangélica, quando vai para a célula,
e começo a ouvir outros comentando e falando sobre como praticar aquele versículo, eu já ouvi crentes antigos falarem: eu nunca pensei nisso antes. Olha, agora que eu estou entendendo como fazer o que a Bíblia ensina. A célula é uma das grandes ferramentas para ajudar o cristão realmente fazer o que a Bíblia ensina. E desenvolver novos líderes. Todos sabem que uma igreja, quando é uma igreja em células, de verdade, e funciona com discipulado 1 a 1, aí não falta líderes, para a glória de Jesus. Por exemplo, aqui na nossa igreja, nós estamos aqui, essa igreja completou 4 anos agora, e temos centenas e centenas de líderes, e líderes de alto nível. Agora mesmo eu estava reunindo com os supervisores de setor, cheio de irmãos aqui do Ceará, que só vieram a congregar na Igreja da Paz de 4 anos para cá, e estão liderando muitas células, vão se tornar pastores em relativamente pouco tempo, se eles continuarem perseverando como estão. É impressionante. Eu estou impressionado com a liderança que Deus levanta rapidamente e de uma forma profunda e com muita qualidade mesmo, numa igreja em células, desenvolver novos líderes. Vamos ler essa terceira, todos em voz alta. Alcançar outros. Trazer pessoas a Jesus. Todo mundo em voz alta. Trazer pessoas a Jesus. Amém, amém, amém. Muito bem, vamos continuar então aqui na nossa apostila. Benefícios de pertencer a uma célula. Tá bem? Benefícios de pertencer a uma célula. Mais uma vez eu vou rapidamente aqui, mas eu gostaria que você visse alguns desses benefícios. A prática da célula valoriza as pessoas. A célula aproxima as pessoas umas das outras. A célula facilita o atendimento às diversas necessidades espirituais e materiais. Abra sua Bíblia rapidamente. Atos capítulo 4. Atos 4. (34). Atos 4, 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendo-as, traziam os valores correspondentes. Alguns historiadores creem que a igreja de Jerusalém chegou a ter 50 mil membros, que a cidade de Jerusalém na época tinha 100 mil habitantes, e que a igreja chegou a ter metade da cidade convertida. Agora, veja bem, com 50 mil membros, como que alguém podia dizer que não havia nenhum necessitado entre eles? Como que podia garantir isso? Você fala, ninguém podia garantir. Não, garantiu sim, porque a Bíblia não mente. A Bíblia fala que nenhum necessitado havia entre eles. Como que isso pode ser garantido numa igreja tão grande? Só uma maneira: a igreja nas casas. Quando estão reunindo em células, você não pode garantir que todo mundo que congrega aqui nessa igreja esteja bem cuidado, que não tem nenhum necessitado. Mas na sua célula você pode garantir isso. Isso não é dever só do líder de célula, isso é dever de todos os membros da célula, para garantir que nenhum outro membro esteja passando necessidade lá. Isso é extremamente importante, para garantir isso. Vocês estão entendendo, queridos? Então você deve treinar os membros da sua célula sobre isso, de ter essa sensibilidade, de olhar. Você vê que um irmãozinho sempre vem com uma de duas camisas, e você sabe que lá no seu guarda-roupa você tem 40 camisas. O que você vai fazer? Deixar ficar acontecendo isso? Nunca. Nós como cristãos não podemos. Nós temos que ter essa atitude. Olha, fala, versículo 32 agora. Atos 4, 32. Olha o segredo. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua,
nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Amém? Então nós temos que ensinar os membros da nossa célula a ter esse coração e não deixar ninguém na célula passar necessidade. Se todo mundo está em células e todas as células tiverem essa mentalidade, nós poderemos dizer também sobre nossa igreja: não havia nenhum necessitado entre eles. Amém? Em nome de Jesus. Vamos continuar. As células ajudam a descobrir e identificar os dons das pessoas. As células ajudam a alcançar pessoas que não queriam numa igreja de crente. Isso aí é óbvio, né? Nós já sabemos muito sobre isso. Pessoas às vezes têm preconceito sobre igreja de crente, mas na casa de um amigão lá, do vizinho, vão na hora. As células viabilizam a concretização do amor fraternal. Isso produz segurança para os membros, pois cada pessoa torna-se parte da família, produzindo assim um ambiente de proteção onde cada um cuida do outro. Estou na página 7, a terceira parte lá. Na célula não há lugar para liturgia e formalismo religioso. Tudo é feito num ambiente espontâneo, informal. Todos têm a oportunidade de falar e participar durante o estudo. As células viabilizam o crescimento numérico da igreja. As células são o melhor ambiente para cuidar dos novos convertidos. É uma ponte de integração. Olha, irmãos, deixa eu ler essa aí, é muito lindo. Nelas, os novos decididos são integrados com maior eficácia, proporcionando acompanhamento e alimento necessário para o seu crescimento espiritual. Assim, as células são um berçário para os novos bebês e celeiro para pôr o trigo. É interessante que o novo convertido, se ele entrosar bem, profundamente numa célula, pode ter certeza que ele vai ser bem cuidado e ele vai ser bem integrado na vida da igreja. As células estendem os limites de crescimento da igreja. As células ampliam as possibilidades de engajamento de todos os membros da igreja do ministério cristão. É o melhor lugar para a formação de novos líderes, já falamos sobre isso. As células ajudam a fechar a porta de trás da igreja. As células são ágeis instrumentos de mobilização do rebanho. As células levam a presença da igreja para todas as direções geográficas da cidade. E nas células as máscaras caem. Mas, aqui, irmãos, estou na página 8, quero que se acrescente 2 outros pontos aí. Depois dessas máscaras caem, acrescente com sua caneta aí 2 outros pontos. Outro benefício das células: garante que todos serão discipulados. Irmãos, talvez esse é o benefício principal que as células podem trazer para a nossa igreja. É para garantir que todo mundo vai ser discipulado. O líder de célula entende que um dos seus papéis mais importantes é para garantir que todo mundo que congrega na célula dele tenha um bom discipulador, que aquele discipulado esteja funcionando. Está entendendo? Isso é um dos benefícios principais da célula. Até nos perdoem porque isso não foi incluído na apostila, mas na próxima edição vai ser incluído. Outro ponto aí também que eu quero que você inclua aí na apostila, outro benefício, é que é a melhor maneira da igreja crescer, é através das células. Porque quando a igreja cresce por qualquer outra maneira, é por adição, não é por multiplicação. Mas nas células é um crescimento exponencial, é por multiplicação. E também ela cresce, ela multiplica a intimidade com Deus, cresce verticalmente, ela multiplica a comunhão uns com os outros, cresce internamente e ela multiplica o crescimento numérico de discípulos, que é o crescimento exteriormente. Agora estamos na última página e bem no final. Aqui existem elementos humanos componentes de uma célula. Na célula tem os membros, tem os anfitriões. Quem é o anfitrião? O anfitrião é aquele que abre a sua casa com disposição e amor para o funcionamento da célula. Ele deve ser hospitaleiro e receber bem os irmãos. Deve manter sempre um sorriso aberto para com todos. Pratique o sorriso agora. Olhe para o seu vizinho e dê um sorriso bem grande para ele. Quer dê um sorriso? Mostra os dentes. É possível uma casa hospedar mais de uma célula em dias diferentes da semana. Também é normal ver uma célula de adultos e outra de crianças se reunindo simultaneamente na mesma casa. Tá bem?
tem o líder da célula, ele que é o verdadeiro pastor da célula, tá certo? Tem os supervisores, que são os líderes dos líderes, que supervisionam, né? E tem o pastor da visão, que é o pastor titular. Muito bem. Agora, eu gostaria de encorajá-lo, é somente R$2. Você comprando essa pasta por R$2, você vai ter direito de todas as 8 lições que vão ser dadas. Para você poder receber as outras lições, você tem que trazer a pasta, para mostrar a pasta, aí eles vão te dar as outras lições. Mas gostaria de encorajar, é um investimento que vale a pena para você poder sempre recorrer e estudar essas verdades, essas realidades. Amém? Eu creio que começamos bem, temos mais 7 lições, né, uma por Tadel, e isso é só o começo para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Repita essa confissão de fé. Você que está assistindo por DVD também, repita essa confissão de fé em nome de Jesus. Todo mundo em pé, por favor. Diga assim. Repita essa confissão de fé. Diga: obrigado, Senhor Jesus, porque eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor está preparando na minha vida e através de mim, na Igreja da Paz, em Fortaleza, no Ceará e no Brasil. Senhor, já vemos pelos olhos da fé Fortaleza literalmente tomada por milhares e milhares de células da Igreja da Paz. Pai, pelo olho da fé, eu me vejo liderando, supervisionando essas células, não para eu ser conhecido, mas para poder ganhar vidas e cuidar bem delas. Eu vou estar bem no meio desse fogo de avivamento que vai conquistar Fortaleza, o Ceará e o Brasil para Jesus. Certamente isto é só o começo, em nome de Jesus. Aleluia!